Olá, pessoal! E aí, como é que vão os estudos de vocês? Inicialmente, vou pedir para você aí que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as notificações para que você sempre receba as novidades, sempre que a gente postar um vídeo novo, para que também nos motive a continuar produzindo conteúdo aqui para esse canal, para auxiliar você nos estudos aí para a Prefeitura de Guaba. Então, bora lá estudar para passar. Vamos dar continuidade, né? Se você ainda não viu aos outros dois vídeos da Lei Orgânica do município de Guaba, o link vai estar aí na descrição desse vídeo. Só você clicar e assistir. É importante você ter uma sequência, né, da lei. Essa já é a parte 3 do artigo 31 ao 91. Lembrando que essa lei tem mais de 300 artigos. E eu vou lê-la toda junto com vocês. Artigo 61. Mediante proposta fundamentada por 1/3 dos vereadores ou por 5% dos eleitores inscritos na circunscrição, será submetida a plebiscito popular questão relevante para os destinos do município. Parágrafo 1º. A iniciativa popular se exercerá na forma prevista em lei complementar e nesta lei orgânica. Parágrafo 2º. A votação deverá ser organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, no prazo de 3 meses após a aprovação da proposta, assegurando-se formas de publicidade gratuita para os partidários e os opositores da proposição. Parágrafo 3º. Será realizada uma só consulta plebiscitária por ano, admitindo-se até 3 proposições por consulta e vedada a sua realização nos 4 meses que antecedem a realização de eleições municipais, estaduais e nacionais. Parágrafo 4º. O Tribunal Regional Eleitoral proclamará o resultado do plebiscito, que será considerado como decisão definitiva sobre a questão proposta. Parágrafo 5º. A proposição que já tenha sido objeto de plebiscito popular somente poderá ser representada com intervalo de 5 anos. Parágrafo 6º. O município assegurará ao Tribunal Regional Eleitoral os recursos necessários à realização das consultas plebiscitárias. Artigo 62. As leis complementares somente serão aprovadas se objetivarem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras, previstas nessa lei orgânica. Inciso 1. Código Tributário do Município. Inciso 2. Código de Obras. Inciso 3. Código de Postura. Inciso 4. Lei instituidora do regime jurídico único dos servidores municipais. Inciso 5. Lei orgânica instituidora da Guarda Municipal. Inciso 6. Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos. Inciso 7. Lei que institui o plano diretor do município. Artigo 63. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: inciso 1º. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º. Servidores públicos do Poder Executivo na administração indireta e autarquias, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou diretorias equivalentes e órgãos da administração pública. Inciso 4º. Matéria orçamentária e que autoriza a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções. Parágrafo único. Não será admitido o aumento de despesa previsto nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto na primeira parte do inciso 4º deste artigo. Artigo 64. É da competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre: inciso 1º. Autorização para aberturas de créditos suplementares ou especiais através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 2º. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções, e fixação da respectiva remuneração. Parágrafo único.
Nos projetos de competência exclusiva da mesa da Câmara, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2º deste artigo, se assinada pela metade dos vereadores. Artigo 65. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 90 dias sobre proposição contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, estando-se as demais proposições para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 66. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será feita dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão seguinte, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 65 desta lei orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 2º e 5º, fica autorizado o presidente da Câmara a fazê-lo em igual prazo. Artigo 67. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privada. Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução e de projeto de decreto legislativo, considerar-se-á concluída a deliberação com a votação final e elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo presidente da Câmara. Artigo 68. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Seção 6. Da Ouvidoria Municipal. Artigo 69. Fica criada, no âmbito do Poder Legislativo, a Ouvidoria Municipal, provida por um ouvidor geral, funcionalmente autônomo, com a finalidade de defender os direitos de cidadania e exercer vigilância aos atos administrativos da administração direta e indireta do município. Artigo 70. Incluem-se entre as atribuições do ouvidor geral: inciso 1º, velar pelo cumprimento da lei e das demais disposições a que se submete a administração municipal. Inciso 2º, proteger o cidadão com relação às ações e omissões lesivas a seus interesses, quando atribuídas a titular responsável por cargo ou função pública. Inciso 3º, receber e apurar queixas e denúncias apresentadas por quem se considerar prejudicado por ato da administração municipal. Inciso 4º, zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. Inciso 5º, criticar e censurar atos da administração pública municipal e recomendar as correções e melhorias do serviço público em geral. Inciso 6º, defender a ecologia, os direitos do consumidor e demais interesses do cidadão. Artigo 71. Poderá dirigir-se ao ouvidor geral qualquer pessoa, brasileira ou estrangeira, física ou jurídica, que resida ou exerça atividades, ainda que de passagem, no município, e que se considere lesada por ato da administração pública municipal. Parágrafo único. A menoridade não será impedimento para o recebimento de reclamações ou denúncias, podendo o ouvidor geral atuar de ofício.
Artigo 72. A ouvidoria municipal será regulamentada por lei complementar de iniciativa do Poder Legislativo, a quem compete a indicação do ouvidor geral, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, em sessão e escrutínio secreto. Antes de continuar aqui, gente, gostaria de incentivar vocês a continuarem assistindo esse vídeo até o final, que no final eu vou revelar uma surpresa. Estou preparando aqui uma surpresa para vocês e vou revelar ela no final desse vídeo. Então não desanima não, continua ouvindo a lei orgânica que vai ser muito importante na hora da sua prova. Continuando então. Seção 7ª da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária. Artigo 73. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bem e valores públicos. Parágrafo 2º. As contas do prefeito e da Câmara Municipal prestadas anualmente serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Parágrafo 3º. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido dessa decisão. Parágrafo 4º. As contas do município ficarão no decurso no prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Parágrafo 5º. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e Estado serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementá-la sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Artigo 74. O Executivo manterá sistema de controle interno a fim de, inciso 1, criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesa. Inciso 2, acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento. Inciso 3, avaliar os resultados alcançados pelos administradores. Inciso 4, verificar a execução dos contratos. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 75. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores com atribuições equivalentes ou assemelhadas. Parágrafo único. Aplica-se à elegibilidade para Prefeito e Vice-Prefeito o disposto no parágrafo 1º do artigo 35 desta lei orgânica, no que couber, e a idade mínima de 21 anos. Artigo 76. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente com a dos vereadores, nos termos estabelecidos no artigo 29, incisos 1 e 2 da Constituição da República. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos para mandato de 4 anos, devendo a eleição realizar-se até 90 dias antes do término do mandato daqueles a quem devem suceder na forma determinada em lei. Artigo 77. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia e da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito e o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 78. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento,
e suceder-lhe-á na vaga o vice-prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, sob pena de extinção do mandato. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 79. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. Parágrafo único. A recusa do presidente da Câmara, por qualquer motivo, em assumir o cargo de prefeito, importará em automática renúncia à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando assim a eleição de outro para ocupar a vaga de presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Artigo 88. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo o vice-prefeito, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Ocorrendo a vacância nos 3 primeiros anos do mandato, dar-se-á a eleição 90 dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período de seus antecessores. Inciso 2º. Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Artigo 81. A eleição ou reeleição do prefeito, bem como a do vice-prefeito, dar-se-ão conforme dispuser a Constituição da República, e o mandato terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 82. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou mandato. Parágrafo único. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber a remuneração quando: Inciso 1º. Impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 2º. Em gozo de férias. Inciso 3º. A serviço ou em missão de representação do município. Artigo 83. O prefeito gozará férias anuais de 30 dias sem prejuízo da remuneração, ficando ao seu critério a época para usufruir o descanso. Artigo 84. A remuneração do prefeito será estipulada na forma do inciso 24 do artigo 43 dessa lei orgânica. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 85. Compete ao prefeito, entre outras atribuições: Inciso 1. Iniciar processo legislativo na forma e casos previstos nessa lei orgânica. Inciso 2. Representar o município em juízo e fora dele. Inciso 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Inciso 4. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara. Inciso 5º. Nomear e exonerar os secretários municipais e os diretores dos órgãos da administração pública direta e indireta. Inciso 6. Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. Inciso 7. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Inciso 8. Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros. Inciso 9. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Inciso 10. Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plurianual do município e das autarquias. Inciso 11. Encaminhar à Câmara, até 15 de abril, a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo. Inciso 12. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Inciso 13. Fazer publicar atos oficiais. Inciso 14. Prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção, das respectivas fontes de dados necessários ao atendimento do pedido. Inciso 15. Prover os serviços e obras da administração pública. Inciso 16. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro da disponibilidade orçamentária ou dos créditos votados pela Câmara. Inciso 17. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só vez,
e até o dia 20 de cada mês os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares especiais. Inciso 18. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las, quando impostas irregularmente. Inciso 19. Resolver sobre requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. Inciso 20. Oficializar, obedecidas às normas urbanísticas aplicáveis às vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. Inciso 21. Convocar extraordinariamente a Câmara quando interesse da administração exigir. Inciso 22. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. Inciso 23. Apresentar anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. Inciso 24. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, com observância do limite das dotações a elas destinadas. Inciso 25. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara. Inciso 26. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação na forma da lei. Inciso 27. Organizar e dirigir nos termos da lei os serviços relativos às terras do município. Inciso 28. Desenvolver o sistema viário do município. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia e anualmente aprovado pela Câmara. Inciso 30. Providenciar sobre o incremento do ensino. Inciso 31. Estabelecer a divisão administrativa do município de acordo com a lei. Inciso 32. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para a garantia do cumprimento de seus atos. Inciso 33. Solicitar obrigatoriamente autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias. Inciso 34. Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Inciso 35. Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 36. Estimular a participação popular e estabelecer programa de incentivo para fins previstos no artigo 25, inciso 14, observado ainda o disposto no título 7º desta lei orgânica. Inciso 37. Manter contato com as entidades representativas das comunidades situadas na região dos lagos, autoridades das 3 esferas do governo e quaisquer outras entidades nacionais ou estrangeiras, cuja atuação e objetivos sejam úteis à integração e desenvolvimento da região, estimulando o associativismo. Inciso 38. Convocar a Conferência de Saúde e a Conferência de Educação, na forma estabelecida nesta lei orgânica. Artigo 86. O prefeito poderá delegar, por decreto, aos seus auxiliares as funções administrativas previstas nos incisos 9 e 15 e 24 do artigo anterior. Seção 3. Da perda e extinção do mandato. Artigo 87. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, incisos 2, 4 e 5 da Constituição da República e no artigo 33 dessa lei orgânica. Inciso 1. Ao prefeito e ao vice-prefeito é vedado desempenhar função a qualquer título em empresa pública. Inciso 2. A infringência ao disposto neste artigo e em seu parágrafo 1º implicará a perda do mandato. Artigo 88. As incompatibilidades declaradas no artigo 45 desta lei orgânica, seus incisos e alíneas, estendem-se no que forem aplicáveis ao prefeito e aos secretários municipais e autoridades equivalentes. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 90. São infrações político-administrativas do prefeito as previstas em lei federal. Parágrafo único.
o prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas perante a Câmara. Artigo 91. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando: inciso 1º, ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2º, deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo de 10 dias. Inciso 3º, infringir as normas dos artigos 45 e 82 dessa lei orgânica. Inciso 4º, perder ou tiver suspenso os direitos políticos. E aí, galera, curtiram a nossa leitura da lei orgânica de hoje? Quero agradecer imensamente a vocês que têm me acompanhado. Nós já estamos aí no 3º vídeo da lei orgânica de Iguaba e está sendo um prazer de compartilhar com vocês esse conhecimento. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você tem gostado desse conteúdo, compartilhe com seus colegas que também farão essa prova. Lembrando que o conteúdo da lei orgânica é um conteúdo comum a todos os cargos, então abrange muita gente. Então eu quero ver aí o nosso canal crescendo, mais pessoas acompanhando. E devido a vários pedidos, eu resolvi fazer aí um próximo vídeo com um resumão, fazendo breves comentários. Muita gente me pediu, Casey, comenta os artigos, mas a lei orgânica é assim, imprescindível que a gente leia ela toda, pelo menos uma vez, porque a gente precisa ter uma noção geral. Então, devido aos pedidos, muitos pedidos, eu farei aí um novo vídeo comentando alguns dos artigos principais da lei orgânica. Isso aí, para a felicidade da galera. Farei sim. Vou postar ele aí num dia surpresa. Então fiquem atentos para que vocês não percam. E continuem me acompanhando aí. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nosso Instagram, temos stories todos os dias lá com testes também. Vou deixar o link aí, para vocês me seguirem lá no Instagram. Espero vocês no próximo vídeo. Bons estudos!